Todo estudante do Evangelho de Marcos vai se deparar com uma pergunta: Jesus é o Cristo? Então, se Jesus é o Cristo, ele tem de ser obrigatoriamente o Filho de Deus. Portanto, isso o relacionaria diretamente com todo o Antigo Testamento. E então, há uma pergunta que o Evangelho de Marcos tem de responder. A pergunta é o seguinte: Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então, há algumas dúvidas a respeito disso vão surgir na cabeça dos primeiros ouvintes do Evangelho. Uma delas seria: Jesus não é um impostor? Jesus não seria um louco fanático, como afirmado por alguns? Jesus não seria apenas mais um profeta? Jesus é a pessoa certa a seguir? Vale a pena sofrer por ele? Uma vez que esses ouvintes passavam por determinadas perseguições? Olha, vocês sabem que Jesus não era o único a ser visto como o Messias ali no tempo do Novo Testamento. O capítulo 5 de Atos fala de algumas pessoas que se apresentavam como Messias, e depois foram mortos, e aí os seus seguidores se dissiparam. Por exemplo, também João Batista. João Batista tem um certo grau de dúvida a respeito da divindade de Jesus como filho. Ele manda alguém perguntar: é você, ou haveremos de responder, de esperar outro? Mas Marcos então vai tentar responder essa pergunta: Jesus é o Filho de Deus? Eu vou tentar mostrar isso até a primeira parte do Evangelho de Marcos, que termina com as parábolas no capítulo 4. Inicialmente, Jesus está ensinando numa sinagoga e aparece ali um endemoniado e ele diz: olha, as pessoas perguntam, né? Que doutrina? Ele exorciza aquele demônio, ele expulsa o espírito maligno, e as pessoas perguntam: que doutrina estranha é essa? Que isso? E você sabe que ali no capítulo 1 de Marcos, lá pelo versículo 23 e 24, o próprio demônio responde. Ele diz: ele é o Santo de Deus. O que o Senhor veio fazer aqui? O Santo de Deus. Uma referência a um ungido lá no Antigo Testamento. E segue. Depois, Jesus Cristo está curando pessoas, fazendo várias curas, e aí colocam lá pelo buraco de um telhado um paralítico, e ele então perdoa os pecados. E aí surge a pergunta dos próprios opositores: quem é esse que diz que é capaz de perdoar pecado? Jesus afirma que ele é o Filho do Homem, porque o Filho do Homem tem condições, tem poder, é capaz de perdoar, e ele prova isso quando ele diz: levanta, toma seu leito e anda. Lá em Marcos capítulo 2, Jesus está sentado à mesa com os publicanos e pecadores. Então surge a pergunta dos seus opositores também: quem é esse que come com pecadores? E ele diz: olha, eu sou a esperança dos necessitados. Quando ele diz, os sãs não precisam de médico, mas sim os doentes. E ele mostra essa estreita concordância com aquelas declarações dos Salmos sobre o aflito, o necessitado, aquele que precisa. Depois Jesus Cristo é questionado sobre a prática do jejum. Os discípulos de Jesus não jejuam como os outros. E Jesus responde:
Então surge a pergunta: quem é esse que não anda segundo a nossa tradição? E a resposta de Jesus é: enquanto o noivo está com vocês, enquanto o centro da atenção está com vocês, não há necessidade nenhuma de jejum. Então Jesus mostra que ele é o quê? Ele é o centro de tudo. Está no capítulo 2, lá, versículo 18 a 22. Depois Jesus Cristo está colhendo espigas com os seus discípulos, com seus opositores, e os seus opositores estão vigiando, isso é num sábado. E eles perguntam: quem é esse que é capaz de quebrar uma lei tão importante da Torá? E a resposta vem no versículo 28, ele é o Senhor do sábado. Então Jesus também está curando no sábado, lá no capítulo 3, e a pergunta surge também: quem é esse que confronta a liderança da nossa nação? E capítulo 3, versículos de 1 a 6, Jesus pergunta para os seus opositores, os fariseus: é lícito, é permitido curar no sábado? Fazer o bem no sábado? E Jesus se declara ali como o Senhor da lei. Então, começa a se levantar todas essas perguntas do capítulo 1 até o capítulo 4 do Evangelho de Marcos. E por incrível que pareça, a resposta mais objetiva, mais clara, mais contundente, vem da boca dos demônios. Capítulo 3, versículo 11, você tem na tela aí, olha só o que os demônios dizem. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. E se os demônios estavam fazendo essa afirmação, nós temos toda certeza que ele é o Cristo, o ungido, o escolhido. O Evangelho de Marcos começa com essa afirmação: princípio do Evangelho de quem? Do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele continua, e ele vai fazendo, o Evangelho continua buscando essas informações, compilando essas informações. Capítulo 1, versículo 11, então foi ouvida uma voz dos céus: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Olha só, a afirmação de que Jesus é o Filho, sendo o Filho, ele é o Cristo. E as afirmações continuam vindo de todos os lados. Capítulo 5, versículos de 5 até 7. Um demônio andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou e exclamou com alta voz: observe o que o demônio fala aí: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Então essas informações continuam. Marcos capítulo 8, versículo 29, quando Jesus chama seus discípulos, e Pedro se antecipa dizendo: tu és o Cristo, tu és o ungido. Lá no capítulo 9, versículo 7, quando eles estão, parte dos discípulos, 3 dos discípulos estão no monte da configuração, e eles ouvem uma voz dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. E no finalzinho, o centurião que estava participando, presenciando toda a crucificação de Jesus Cristo, ele olhou para Jesus e disse: verdadeiramente este é o quê? Este é o Filho de Deus. Interessante que tudo isso acontece entre a escolha dos discípulos no capítulo 1 e a escolha dos discípulos no capítulo 3. Então, essa relação estreita com Jesus Cristo e o discipulado. Embora a sua família o vê como quê? O via como louco. Os líderes o viam como o senhor dos demônios. E é muito claro o que Marcos deseja aqui dos seus seguidores, dos discípulos de Jesus.
Ele deseja que os discípulos tirem suas dúvidas, né? Não tenham mais dúvidas, a certeza de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Portanto, o ungido, o esperado do Antigo Testamento. Jesus seria o impostor? Não. Jesus seria um louco fanático? De forma nenhuma. Jesus seria só mais um profeta? De forma nenhuma. Estou seguindo o Cristo certo? Sim. Vale a pena sofrer por Ele? Vale a pena ser perseguido por Ele? E a resposta é sim. Então, todos os eventos apresentados por Marcos evidenciam fortemente que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, o Messias prometido. Portanto, a fé e a convicção nos seus ensinamentos são a marca autêntica de um discípulo do reino. E estejam todos cientes, essa era a resposta que Marcos esperava, e estejam todos cientes de que as perseguições que acompanharam o Mestre também acompanharão os seus seguidores. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus.